Meus irmãos, um bom dia a todos. Eu vou ter que fazer igual o pessoal, né? Bom dia, meus irmãos. Melhorou um pouquinho. Meus irmãos, antes de mais nada, eu queria dizer que para mim é uma alegria singular poder vir aqui, rever alguns irmãos, rever a Mariana, rever o pastor Alex, conhecer alguns novos irmãos, né? Perguntaram aí quem conheceu gente nova. Eu conheci todo mundo novo, basicamente. E para mim é uma alegria muito singular poder vir aqui e participar com vocês desse período de acampamento. Como a Mariana falou, nós trabalhávamos na mesma igreja, mas tem um detalhe que ela também não contou. É que o Márcio me dava carona todos os domingos de manhã para ir para a igreja. Então, eu criei uma amizade, um vínculo muito forte com ele também. E ele foi um discipulador meu, na verdade, lá em São Paulo. Foi um instrumento usado por Deus na minha vida de forma poderosa. Então, eu guardo uma memória saudosa e muito carinhosa do Márcio no coração. Sou de Minas Gerais, governador Valadares, então não estranhe se eu falar uai de vez em quando. Se eu falar trem, saiba que trem é qualquer coisa, tá bom? E se eu quiser falar alguma hora o trem mesmo, eu vou chamar de troço, beleza? Então, fica com isso na sua mente aí. E eu espero que Deus abençoe poderosamente a nossa vida. Hoje, pela manhã, eu queria falar sobre como o sangue do Cordeiro nos livra do sofrimento. E eu sei que falar do sofrimento é um tanto quanto delicado, mas a Bíblia nos apresenta não só a resposta ao sofrimento, mas ela nos fala o porquê da realidade do sofrimento. O porquê nós ainda vivemos em um mundo mau, em um mundo que ainda machuca, mas ela também nos aponta verdades que aquecem o nosso coração e nos fazem entender que até mesmo no sofrimento Deus tem um propósito. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, nós vamos ler a partir do verso 13, a versão da minha Bíblia é revista e atualizada. Então, se vocês quiserem acompanhar aqui na projeção, porque eu acho que a versão que vocês usam é um pouco diferente. Então, eu vou usar a revista e atualizada. E aí você pode acompanhar a leitura aqui à frente, ou se você quiser acompanhar pela sua Bíblia também não tem problema, tá ok? Isaías 52, a partir do verso de número 13, o texto diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui. Dia 15 de setembro de 2024.
Meu filho completava 6 meses de idade. Era para ser um dia de muita alegria e de muita festa. Mas às 7h42 da manhã o meu telefone toca e a minha mãe anunciava para mim que a minha avó havia acabado de falecer. Dia 25 de dezembro de 2024. Natal, família reunida, dia de festa. Mas assim que nós acabamos de almoçar, o telefone da minha esposa toca e era a notícia de que a sua avó havia acabado de falecer. Dia 28 de outubro de 2024, de dezembro de 2024. Alguns amigos muito queridos nossos haviam anunciado uma gravidez há pouco tempo, mas de repente estavam no hospital recebendo a notícia de que haviam acabado de perder o bebê. E como a Mariana pontuou aqui, quantas e quantas mensagens não chegaram no meu celular com notícias da Daura até o momento em que o Senhor decidiu levá-la. A vida dói. E tem horas que dói demais. Tem momentos que a gente não consegue lidar com a dor. E na verdade os questionamentos dos porquês e de tentar entender a maneira pela qual Deus faz com que as coisas aconteçam pode tomar conta do coração. Há momentos até que a pergunta é, será que Deus me esqueceu por algum momento? Será que Ele virou o rosto ou não se importa porque quantas orações não foram feitas para que Deus me atendesse e Ele não me atendeu? Eu quero dizer para você que Deus resolveu o problema do sofrimento de uma maneira eterna. Mas nós ainda viveremos em um mundo caído. E a dor vai nos acompanhar por um longo período. Mas a grande beleza do Evangelho é que o sofrimento não é o ponto final da vida do crente. O sofrimento não é a última página. O sofrimento não é o que encerra a nossa história, justamente porque o sangue do Cordeiro foi derramado. E quando nós olhamos para esse texto, o que nos evidencia aqui o profeta é que Deus se importa tanto com o nosso sofrimento, mas tanto com o nosso sofrimento, que Ele mesmo leva sobre si um sofrimento que era nosso. Ele mesmo carrega sobre si uma dor que era nossa. E eu quero que, ao olharmos para esse texto, o seu coração seja confortado e a sua esperança restaurada da parte do nosso Deus. Deixa eu só te explicar como é que esse texto é dividido, antes de eu explicá-lo necessariamente, para que você entenda melhor. Existe um tipo de estrutura muito comum na literatura hebraica que nós chamamos de quiasmo. O que é um quiasmo? Eu quero que você pense aí no hambúrguer, tá bom? Eu posso falar isso agora porque está um pouco longe da hora do almoço, então eu sei que vocês não vão ficar com fome, né? Qual que é a parte mais importante do hambúrguer? É o bife, a carne, não é? A menos que você seja vegetariano, espero que não seja. É o bife, a parte mais gostosa do hambúrguer. Em volta você vai ter ali a salada e no final você vai ter o pão. O quiasmo é isso. Você tem informações que elas vão se repetindo ou se fazendo um contraponto para evidenciar algo no centro, algo no meio. Isso era feito porque você não tinha negrito na escrita hebraica, obviamente, mas também porque era uma forma de você conseguir memorizar melhor. E esse texto que nós lemos, ele é um grande quiasmo, dividido a cada 3 versículos. Então, os versos 13 a 15 do capítulo 52 e de 10 a 12, eles fazem a parte de fora. O versículo 1º ao versículo 3º do 53 e o versículo 7º ao 9º, eles fazem ali a parte da salada. E o meio, a parte mais importante desse texto, são os versos de 4 a 6. Mas eu quero fazer uma abordagem diferente. Eu quero começar pela salada, entre aspas, eu vou começar a partir do verso 1º, depois eu vou para a parte central, mas eu quero fechar com a parte de fora e vocês vão entender o motivo pelo qual eu vou expor o texto dessa forma. Mas antes disso, eu quero só evidenciar para vocês que, ao longo de todo o livro de Isaías, a figura do servo é utilizada para o povo de Israel, mas aqui existe uma singularidade, aqui existe uma mudança, aqui existe algo muito singular que o Novo Testamento, inclusive, vai atribuir ao Senhor Jesus, e é por conta disso que nós podemos entender que esse texto fala do nosso Redentor. Eu quero que você olhe mais uma vez para o verso 1º, e eu quero caminhar com você nesse texto. O texto diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Primeira coisa, ao longo do Antigo Testamento todo, o braço do Senhor é sinônimo de força. Tem um determinado momento que Deus olha para Moisés e diz assim: avise que eu, com o meu braço estendido, com o meu braço forte, vou tirar o meu povo do Egito. E mais do que isso, se nós olharmos para o livro de Isaías, ao longo dos capítulos anteriores, inclusive mais para frente, olha o que o texto diz. Capítulo 40, verso 10. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Capítulo 48, verso 14. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Capítulo 51, verso 5.
Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação e os meus braços dominarão os povos. Ou seja, o braço do Senhor é revelado a Israel e a pergunta é, como é que você esperaria que o braço do Senhor fosse revelado? Com força, com poder, com estrondo, algo que movesse completamente tudo à sua volta. Mas a imagem é de um renovo e de uma raiz de uma terra seca. A imagem não é de um leão rugindo com força, mas é de um cordeiro como tendo sido morto. Se você não sabe o que é um renovo, imagine quando uma árvore é cortada e de repente nasce um brotinho dela e começa a crescer. Isso é um renovo. Qualquer criança, inclusive as menores, podem pegar um renovo e quebrar ele com a mão. A raiz de uma terra seca, ela é literalmente quebradiça. Você não espera nenhuma esperança, ou melhor, você não espera nenhuma redenção, você não vê força, não há sinônimo de vigor. Talvez esse braço do Senhor deveria ser apresentado como um carvalho forte, como uma árvore estrondosa e formosa, mas não. Ele é apresentado como algo fraco, e por isso a pergunta, quem creu em nossa pregação? Porque o tempo todo anunciaram um rei, que viria o Messias, que viria aquele que resolveria o nosso problema, mas vem aquele que não tem lugar para nascer, que nasce em uma manjedoura. Cá para nós, não é essa às vezes a maneira como o Senhor se revela a nós? Nós esperamos um movimento estrondoso da parte de Deus, que Ele faça movimentos absurdos, coisas impactantes, mas o Senhor às vezes parece nem agir. Existe uma música do Palavra Antiga, e eu gosto muito dela, que diz assim, quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero o fogo arder, sinto a brisa suave. Quando espero tua voz ecoar, tu vens com silêncio. É a raiz de uma terra seca. E se não bastasse essa aparência frágil, ainda não havia formosura. Era alguém de quem as pessoas viravam o rosto. Você já viu alguém muito feio? Muito feio, muito feio. Que você não consegue nem olhar para a pessoa? Mas você já viu também gente muito bonita, que você fica olhando toda hora e não consegue parar de olhar? Olha vocês olhando para mim agora aqui, tá vendo? Sabe aquela pessoa que a gente às vezes olha na rua e ela está tão desfigurada que a vontade que a gente tem é de passar por outro lado? E a gente não faz questão, aquela pessoa fedida, gente em situação deplorável. Eu acho curioso que o texto vai dizer que não havia nele aparência nem formosura, não havia beleza alguma e nós não fazíamos caso dele. Veja bem, sempre quando nós falamos acerca de Deus, nós tendemos a pensar na grande beleza do Criador, afinal de contas a sua criação é bela, mas a sua manifestação visível aos homens não é como um príncipe poderoso, forte e belo, é como alguém pobre, é como alguém feio, é como alguém que não pode ser atrativa a sua aparência, ou seja, ou as pessoas deveriam ir até ele por quem ele era, ou não iriam por aquilo que ele ofereceria aos olhos, porque não era atrativo aos olhos. E cá para nós, em qual momento a mensagem do Evangelho ela é atrativa aos olhos? A princípio, é claro, nós pregamos a redenção, a salvação, e eu vou falar desse ponto, mas é uma mensagem de negar-se a si mesmo. Enquanto o mundo fala para você olhar para dentro de você, o Evangelho te manda olhar para fora. O Evangelho te manda tomar a sua cruz. O Evangelho te manda negar os seus prazeres, e essa mensagem não é atrativa. E em uma das promessas do Senhor Jesus é: no mundo vocês terão aflição. E além de não ter beleza, além de não ter força, ele era homem de dores. Ele era um doente. Você não espera que a salvação venha de um doente. Você não vai, em uma guerra, convocar pessoas que estão nos hospitais. Alguém doente causa repulsa. Lembra do Covid? Tem pouco tempo. Parece que foi um surto coletivo esse negócio, né? Mas uma pessoa tossia perto da gente ou espirrava, a gente ia para 5 metros de distância, não era assim? Todo mundo com máscara, não podia aglomerar. Pessoas doentes causam repulsa. Ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele é alguém que, mais do que isso, ele sentia no coração o peso do nosso pecado. Ele era alguém que foi altamente humilhado. Ao derramar o seu sangue, ao viver a sua vida, ao se manifestar como homem para nós, Jesus tem que abrir mão de toda a sua glória, e esses aspectos fazem parte, mas não apenas isso.
Não é apenas o fato dele abrir mão da sua força, da sua beleza ou do seu vigor eterno, ele ainda vem para ser humilhado e desprezado. Versos de 7 a 9 dizem isso. Ele foi oprimido e humilhado, por juízo opressor, verso 8, foi arrebatado, cortado da terra dos viventes. Olha que curioso. O Senhor Jesus jamais morreria. Ele jamais deveria ser oprimido, mas ele morre e ele é oprimido por nossa causa. E eu acho curioso que o Senhor Jesus, ele se compadecia das multidões. Ele trazia sobre si as dores que eram daquelas multidões. Ele as alimentava, ele curava, ele expulsava demônios. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ele não abre a boca para se defender quando ele é acusado. No meu período de seminário, teve um amigo meu, muito importante, inclusive para a minha caminhada na fé. Ele trabalhava em uma prefeitura, em um setor de licitações, e ele acabou sendo preso. Ele era inocente, mas a prisão preventiva, por causa do setor onde ele trabalhava, acabou fazendo com que ele fosse preso. Eu lembro que aquilo foi doído. E mais doído do que ver o Léo preso, era ver as pessoas na internet o acusando. Vocês sabem como é, um político é preso, entra um monte de gente para poder atacar. Ele não era político, mas trabalhava na prefeitura, e o prefeito na época foi preso, enfim. E todo mundo atacando, e aí virou um tribunal a internet. Eu lembro que tinha vários promotores e vários advogados informais ali defendendo. A gente mandou fazer adesivos para colar na traseira dos carros. #eu acredito no Léo. A gente ia para o presídio para fazer cultos lá, para que o Léo e outras pessoas pudessem participar conosco. Eu sei que foi uma comoção. O Léo era inocente. Nós acreditávamos nisso. E é por isso que nós o defendemos em todo o tempo. Mas apesar de inocente, o Léo é um pecador miserável, coitado. Se não é a graça de Deus, ele vai para o inferno igual qualquer um de nós. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus não era um pecador. O Senhor Jesus não tinha culpa. O Senhor Jesus não tinha crime. O Senhor Jesus não apenas era inocente daquilo que o acusavam, como ele era inocente de qualquer outra coisa que poderia recair sobre ele. E ele é acusado, ele é blasfemado, ele é acusado à morte, ele é preso, ele é injustiçado e ele não abre a boca em momento algum. Aqueles que deveriam defendê-lo, aqueles que andaram com ele, aqueles que viram de perto a manifestação poderosa de Deus por meio da vida de Jesus Cristo, ao invés de o defenderem, fugiram quando ele foi preso. Aqueles que tinham tanta dúvida acerca da divindade de Cristo, porque em vários momentos o Senhor teve que reafirmar a sua divindade. No momento mais duro da vida de Jesus, o abandonaram, não havia quem o defendesse e ele não abriu a boca, porque se ele abrisse a boca, porque se ele se defendesse, porque se ele arrogasse para si os direitos que eram dele, nós iríamos para a cruz. Nós seríamos crucificados. Se ele abrisse a boca e fizesse com que várias legiões de anjos viessem e derrubassem tudo que existe, nós não estaríamos aqui. Sabe qual que é um dos aspectos da humilhação do Senhor Jesus? É que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque se ele não fosse, nós iríamos. Só que o pior abandono de Jesus não é ter sido abandonado pelos seus discípulos. Com seus discípulos ele teve uma relação de alguns anos. Esses discípulos, no geral, não o amavam totalmente. Sabe qual é o maior abandono de Jesus? É quando o Senhor da vida dele, o próprio Pai, aquele com quem ele é um, com quem havia um relacionamento perfeito, eterno, que ia além do tempo, além do espaço, além da existência, e esse relacionamento é quebrado. É quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe uma coisa que é bonita? É que a gente fala assim: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, esse texto é bonito, nós citamos isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu quero que você saiba uma coisa: você só não vai ser separado do amor de Deus, porque um dia Cristo foi separado desse amor. Porque um dia ele teve que ser abandonado pelo Pai numa cruz. E se tem uma coisa que a paternidade tem me ensinado ao longo desse tempo, é que eu não abandonaria o meu filho, por mais que eu ame alguém. Eu falo isso lá na minha igreja, eu falo: gente, eu amo vocês demais, vocês não têm noção. Mas se um dia eu tiver que escolher entre o meu filho ou algum de vocês, eu já vou avisar antes para vocês não ficarem chateados comigo. Não dá. Mas ele abandonou o filho dele por minha causa. Porque eu era alvo da ira dele, eu me tornei inimigo dele com os meus pecados.
Eu me tornei inimigo dele quando eu decidi trilhar o meu próprio caminho. E Deus tinha duas opções: ou ele me abandonava pela eternidade no inferno, ou ele me abandonava em sofrimento eterno, ou abandonava o filho dele. Ele decidiu abandonar o filho dele. Ele decidiu fazer com que Cristo sofresse uma ira eterna, não no sentido de tempo, mas no sentido de intensidade. Cristo bebe o cálice da ira de Deus de uma única vez, para que ele não nos abandonasse. Porque ele se importa com o nosso sofrimento. E ele não saberia o que é sofrer, se ele não tivesse tomado sobre si as nossas dores. Antes de seguir, deixa eu aplicar algumas coisas aqui para você. Primeiro, lembra que eu falei que a vida dói? Eu quero que você guarde o que eu vou falar agora. O sofrimento para nós não é eterno. Ele foi eterno para Cristo na cruz, para que para nós ele fosse temporário. Se por um lado a vida dói e vai doer muito, eu quero que você saiba que tem prazo de validade. O seu sofrimento tem um tempo para acabar. Porque chegará um dia que, como diz o salmista, nós desfrutaremos de delícias perpetuamente na presença de Deus. Chegará um dia em que as portas da Nova Jerusalém, o Cordeiro de pé, vai enxugar dos olhos toda a lágrima e vai dizer: venham, benditos de meu Pai, para a cidade santa. Aqui não há sofrimento, aqui não haverá mais um ofício fúnebre a ser realizado, aqui não há hospitais, aqui não há nada que seja algo causado pelo pecado. Venham para a alegria eterna. Então, por mais que o sofrimento seja intenso e por mais que ele seja pesado, olhe para a eternidade. Olhe para a cruz e se lembre que o Senhor Jesus já pagou o preço para que para nós, ao invés de sofrimento eterno, fosse alegria eterna. Mais do que isso, há momentos que parece que ninguém entende a nossa dor, não é verdade? A gente até tenta externar ela, mas é difícil comunicar isso de maneira compreensível. E eu sempre costumo dizer que talvez a gente nunca entenda a dor do nosso irmão. Porque a dor ela é muito particular. Pessoas podem passar definitivamente pela mesma situação, mas elas vão sentir o peso de maneira diferente. O Senhor Jesus entende a sua dor. Se você se sente abandonado, Ele sabe o que é ser abandonado. Se você se sente traído, Ele sabe o que é ser traído. Se você se sente tentado, Ele sabe o que é a dor da tentação. Ele sabe o que é a dor do luto. Ele sabe o que é a dor da separação. Ele compreende perfeitamente a sua dor. Se lembre disso ao derramar o seu coração em oração. Você não está falando com alguém que não se importa, mas com alguém que se fez homem para entender na pele o que é o seu sofrimento. E por fim, ele não foi ouvido na cruz para que nós fôssemos. Deus Pai tapou os seus ouvidos para ouvir o Filho quando não passou dele aquele cálice, para que ele nos atendesse hoje. Só que tem horas que a gente acredita que Deus atender a nossa oração é fazer exatamente o que nós queremos, e não é. É Ele fazer exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que coopera para o nosso bem, e isso tem a ver com a nossa salvação, com o nosso lar eterno. Tem a ver com Deus nos moldar e nos preparar para que a imagem e semelhança de Cristo, que foi distorcida pelo pecado, seja restaurada e assim cresçamos em santidade até o dia do Senhor Jesus. Então, meu irmão, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos e derramar o seu coração em oração, lembre-se disso. Aquele que chamou à existência todas as coisas, inclina os ouvidos para ouvir a sua oração e a sua voz. Mas dito isso, agora vem a parte central desse texto, que são os versos de 4 a 6. E o texto diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Deixa eu tentar te explicar isso aqui de uma maneira mais exemplificada. Marcos capítulo 1, versos 40 a 41 diz assim: aproximando-se dele, de Jesus Cristo, um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Você já se perguntou por que Jesus tem que tocar nesse leproso? Ele era poderoso para simplesmente falar e o leproso ficar curado. Ele era poderoso para simplesmente querer e aquele homem ficar curado. Por que o Senhor Jesus tem que encostar? E se alguém encostava num leproso, essa pessoa era considerada impura. Porque ele precisa tomar sobre ele as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores.
É como se naquele momento, quando ele encosta naquele leproso, ele estivesse ilustrando a sua obra redentora e dizendo: a sua enfermidade agora é minha e a minha pureza agora é sua. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E não é bonito isso? Ele se envolver de tal forma que ele encosta em nós que somos os doentes, para levar sobre ele a nossa culpa. E mais do que isso, olha só, o texto vai dizer que nós o reputávamos por aflito. A ideia aqui é de reputação, de nome. Quer ver uma coisa interessante? Você conhece alguém chamado Judas? Se alguém conhecer alguém com o nome de Judas, levanta a mão. Olha que curioso. Ninguém. Até hoje eu não achei ninguém que conhecesse nenhum Judas, e eu nunca vi ninguém chamado Judas. Eu acho que eu nem preciso explicar o motivo, né? Para ninguém chamar Judas. Inclusive tem gente que fica perguntando: pastor, por que tem Judas na Bíblia, esse livro de Judas aí, se Judas traiu Jesus? E tem que explicar que não é a mesma pessoa, né? Mas olha só que curioso. Um nome carrega consigo tanta fama, tanta coisa. E se eu perguntasse para você, o que o seu nome carrega? Quando alguém pronuncia o seu nome, está querendo dizer o quê? Quem é você? Deixa eu te falar qual foi a fama que Jesus recebeu. Ele recebeu a fama de ser um maldito. Gálatas 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele recebeu a fama de ser blasfemador. Lá em João, capítulo 10, versículo 33, diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ele recebeu a fama de ser endemoniado. Responderam-lhe, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Está lá em João 8, 48. Ele recebeu a fama de ser um pecador, de alguém que quebrava o sábado. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, olha só, eles estão acusando Jesus de um pecado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mais do que isso, ele foi acusado de ser um falso profeta, e havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes ele engana o povo. Olha quanta fama o nome de Jesus recebe, de mentiroso, de blasfemador, de pecador. E sabe por quê? Por nossa causa. Se você é um crente em Jesus, eu quero que você entenda: se o seu nome vale alguma coisa hoje, é porque o de Cristo foi jogado na lama. É porque aquele que era Deus de Deus, que era o Senhor sobre todas as coisas, ele é humilhado por pecadores. Ele tem que ver homens maus o chamando de mal. Ele tem que ver homens que não amavam a Deus o acusando de ser um blasfemador. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, dizia o livro de Juízes. E aqui o texto vai nos dizer que eles eram como ovelhas sem pastor. E o Senhor Jesus vem para pastoreá-los, mas ele recebe uma fama péssima. E é por isso que o verso 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é impressionante aqui? É que Jesus nunca cometeu crime algum. E o salário do pecado é a morte. Mas ele vai morrer, e eu pergunto: qual pecado aquele homem cometeu? Na cruz, um dos ladrões reconhece isso. Ao dizer para o outro: você está falando desse cara, você tem noção do que você está fazendo? Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não cometeu crime algum. Mas nós cometemos. Nós somos os blasfemadores. Nós somos os mentirosos. Nós somos os adúlteros. Nós somos os falsos. Nós violamos a lei do Senhor. Mas isso cai sobre ele naquela cruz. Então o que eu quero que você entenda? Me escute bem nessa manhã. A gente precisa levar o pecado como algo muito sério e tratá-lo mais a sério. Porque é por culpa do nosso pecado que o Senhor Jesus morreu. Você entende o que é isso? Você entende o que é a razão do universo morrer? Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Aquele que é a razão de tudo, padecer numa cruz, e a culpa é nossa. Você entende isso? E tem horas que a gente trata o nosso pecado como se fosse um erro qualquer.
como se ele fosse um transtorno, um equívoco, um problema de personalidade. Não, o nosso pecado é uma afronta contra Deus, o nosso pecado levou o Filho dele para a cruz, e todas as vezes que nós tratamos isso de forma banal, Deus se lembra de que ele moeu o seu Filho na cruz, e a culpa era nossa, a culpa não era dele. Se tem alguém que poderia rogar para si os direitos de ser declarado justo, era ele, mas ele se fez maldição em nosso lugar. Entenda, ele trilhou aquele caminho até a cruz, para nos abrir o caminho até o céu. Mas parece que a gente quer trilhar o caminho para a cruz de novo, tem hora. E antes de caminhar para a última parte desse texto, eu quero dizer uma coisa para você, me escute bem. Eu não quero desprezar o sofrimento com isso, muito pelo contrário. E nem dizer que você não tenha que sentir a sua dor. Mas você e eu merecemos coisa muito pior. Qualquer sofrimento que tivermos aqui é infinitamente menor do que o que nós merecemos. Um pecado contra Deus, um só, é o suficiente para nós merecermos condenação eterna, porque Deus é eterno. Quantos pecados você cometeu essa semana? Quantos pecados você cometeu desde que nasceu? Multiplique isso vezes a eternidade. Está aí a sua dívida com Deus. E recaiu sobre ele. Tem hora que algumas pessoas perguntam assim, como é que Deus deixa coisas ruins acontecerem com pessoas boas? Aí eu pergunto, pessoas boas? A pessoa fala, pastor, pessoas boas. Eu repito, pessoas boas? Alguém disse uma vez, eu não lembro quem, onde eu li, onde eu ouvi, que essa realidade que nós vivemos agora é o único inferno que o justo vai viver. No sentido de que todo o sofrimento que temos para passar é aqui e agora. Mas é o único céu que o ímpio vai viver. Porque é o único lugar onde ainda a graça comum de Deus vai recair sobre ele. No inferno vai ser a condenação eterna. E a presença de Deus lá não vai ser nada graciosa, mas simplesmente punitiva. Bom, se por um lado ele se humilhou para entender a nossa dor, e também para levar sobre si a nossa dor, graças a Deus o texto não termina só com isso. E aí agora eu quero ir para a parte de fora do texto, como eu falei. Eu quero começar voltando lá para o verso 13 do capítulo 52, e depois finalizar com os versos 10 a 12. E diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado muito sublime. Olha que beleza. O texto já começa com uma maneira completamente diferente. O que eu quero que você se lembre? Primeira vinda de Jesus, em fraqueza, em sofrimento, em dor, sem aparência nenhuma. Ele não era belo, não tinha uma aparência que nos agradava. Essa é a primeira vez que Cristo vem. Ele não tinha lugar para nascer, ele não tinha onde repousar a cabeça, uma vinda em humilhação. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. A próxima vez que o Senhor Jesus vier, quando ele finalmente vier consumar todas as coisas, quando ele finalmente chamar da sepultura aqueles que já foram com ele e ressuscitar toda a igreja, quando finalmente aqueles que estiverem vivos forem transformados e quando todo olho olhar para o alto e ver o Senhor Jesus, não será mais em fraqueza, mas em glória, em força, em poder, em majestade, em honra, e ele virá de uma maneira que todo joelho vai ter que se dobrar. Se a primeira vinda de Cristo aqui ela é humilhante, a segunda é gloriosa. A segunda é poderosa, é uma manifestação clara da graça de Deus conosco. E por isso, como muitos pasmaram à vista dele, porque muitos o reputavam como alguém sofredor, muitos o viram sem aparência, mas agora a visão é diferente. Deixa eu te mostrar qual é a visão que teremos quando o Senhor Jesus voltar. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. O texto diz assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Olha que curioso, ele era desprezado pelos homens, agora há um exército no céu que o segue, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações,
e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Lembra da fama de Jesus? De blasfemador, de mentiroso, de pecador, de alguém que violava a lei? Pois agora todos, os amigos de Deus e os inimigos de Deus, a igreja de Deus e aqueles que decidiram negá-lo, chamem-o de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que todos os joelhos, nos céus, na terra e nos infernos, se curvem diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Essa é a segunda vinda do nosso Senhor. Ele vai ver o penoso trabalho da sua alma, e ele vai ficar satisfeito, diz o verso 10 do capítulo 53. Ele deu a sua alma em resgate de muitos. Quando o Senhor Jesus brada naquela cruz, tetelestai, está consumado, o que ele estava dizendo é: ei, olha para mim, eu comprei você, eu resgatei a sua alma da morte. Ei, olha para mim, o seu sofrimento vai acabar, a dor vai passar, eu resolvi o problema eterno, eu resolvi o problema da sua inimizade com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões, agora recebemos vida com Ele. Se por um lado nós fomos humilhados por conta do nosso pecado, e agora nós temos de lidar com dor e sofrimento, se por um lado a nossa realidade hoje ela é pesada, um dia reinaremos com o Senhor, um dia habitaremos com Ele em mansões celestiais eternamente. E eu acho belíssimo quando a Bíblia vai descrever a nova terra e vai falar de ruas de ouro. Já parou para pensar por que ruas de ouro? Você fica assim, vai ser todo mundo rico, né? Coisa boa. Você já viu alguém roubando asfalto na rua para levar para casa? Claro que não. Você pisa nesse negócio, não tem muito valor. A ideia vai ser essa. O mais importante da nova terra é o Senhor Jesus, é habitar com Ele. E aí, as coisas que para nós são tão valiosas, elas vão servir de pavimento daqui a pouco. Sabe qual que é a beleza desse retorno do Senhor Jesus olhar para a sua obra e ficar satisfeito? E falar assim, o preço foi pago? É que um dia, me escute bem, se o Senhor Jesus não voltar antes, talvez você desça à sepultura. Talvez a gente vá para lá. E é curioso, já reparei em alguns cemitérios, tem uns túmulos bonitos, uns negócios que eu não tenho na minha casa, umas pedras preta, grande, bonita. Fica assim, rapaz, o defunto tem uma casa mais bonita que a minha, né? Mas eu posso ser sincero, eu não quero ir morar num túmulo bonito. E louvado seja Deus, porque esse não vai ser o nosso lar eterno. Um dia, não importa quão profunda seja a sepultura, não importam há quantos anos você já tenha falecido, o Senhor Jesus vai chamar o seu nome, você vai ouvir a voz dele, o seu corpo vai ser ressuscitado e nunca mais uma lágrima vai ser derramada. O que eu quero deixar para você nessa manhã? Como eu falei, a vida dói. E eu queria chegar aqui e falar assim, meus irmãos, o sangue do Cordeiro já nos livrou do sofrimento aqui e agora. Mas eu não sou pregador da teologia da prosperidade, então não vou fazer isso. O que eu quero dizer para vocês e o que eu espero que conforte o coração, tanto de vocês como o meu, é saber que por mais que doa, um dia nós veremos a face daquele que era o único que poderia nos rejeitar. Um dia nós olharemos para a face daquele que criou todas as coisas. Um dia nós tocaremos aquele que é Deus de Deus. Um dia nós veremos aqueles irmãos queridos que já se foram. E nós ouviremos as histórias. Um dia, toda a dor, ela vai ser apenas uma breve saudade. Eu costumo ilustrar dizendo que o tempo presente, ele é como uma vacina. Vacina dói. A gente brinca, a gente mente para a criança falando que não dói, mas é claro que dói. Injeção dói. Mas a dor é tão rápida que você sabe que dói, mas você nem lembra desse negócio hoje. Talvez você viva 90, 80, 100 anos de sofrimento. Esses 100 anos vão ser como uma dorzinha de injeção. Depois de 1000 anos, 1 milhão de anos, uma eternidade de alegria, uma eternidade sem dor. Então olhe para essa realidade. Nós temos apenas um breve tempo no sofrimento. Não perca sua vida com você mesmo. Viva no sofrimento intensamente para Cristo, porque o descanso chegará. E quando ele chegar, nós desfrutaremos de delícias para sempre. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor Deus,
Louvado seja o nome do Senhor, porque apesar de aflições, nós podemos dizer que somos felizes com Jesus, nosso Senhor. Por mais que em alguns momentos nós soframos pancadas em cima de hematomas, e parece até que nós não iremos suportar, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. E pelo sangue que Ele derramou, Ele nos libertou do sofrimento eterno para nos dar alegria para sempre. E nós ansiamos pelo dia em que habitaremos com o Senhor. Ansiamos pelo dia em que não haverá mais pecado, em que não haverá mais dor, em que não haverá mais choro, em que não haverá mais fraqueza, doença, o dia em que toda lágrima vai ser enxugada dos olhos e que finalmente veremos a face daquele que nos comprou por meio do seu sangue. Enquanto esse dia não chega, meu Pai, que o Teu Espírito Santo nos aqueça o coração, nos faça olhar para a eternidade e nos lembrar, meu Deus, de que somos peregrinos, de que a nossa passagem aqui é breve, o nosso lar final não é agora aqui, mas é com o Senhor Jesus. Que isso nos aqueça e nos faça suportar o dia de dor, até o dia de Cristo, onde seremos plenamente conformados à imagem e semelhança do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.